A gente emenda aí o noticiário que tem relação com o assunto da reportagem de capa, da mais recente edição de Oeste, porque a cariação convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no inquérito sobre irregularidades envolvendo o Banco Master, tem como um dos focos a atuação do Banco Central. A audiência coloca o órgão regulador no centro da apuração e busca esclarecer quando o Banco Central teve conhecimento das suspeitas e quais medidas de fiscalização foram adotadas no mercado de títulos bancários. Foram convocados para a audiência Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco Estatal de Brasília, o BRB, e Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. O encontro está marcado para o próximo dia 30 de dezembro, durante o recesso do Judiciário. A cariação foi determinada pelo ministro sem solicitação prévia dos investigadores. A convocação gerou, então, uma reação dentro do Banco Central e também da Procuradoria-Geral da República. O procurador-geral, Paulo Gonet, pediu a suspensão da audiência, alegando que a medida deveria ocorrer somente depois dos depoimentos individuais, mas o pedido foi negado. O Banco Central informou que não iria se manifestar e o diretor, então, foi convocado e disse que está à disposição para prestar os esclarecimentos devidos. André Marcília, hoje conosco no estúdio, muito boa noite, seja bem-vindo. Marcília, a gente começa com você porque é tudo estranho aí nesse pedido de acariação do ministro Dias Toffoli em pleno recesso do Judiciário para a semana que vem, terça-feira. É uma audiência que, diga-se de passagem, vai ficar sob sigilo master, porque está ali, sob o comando do ministro Dias Toffoli, e num ato processual que ali, conversando com alguns juristas, advogados, inclusive a própria PGR, entende que a cariação você faz geralmente depois de ouvir os depoimentos individuais, e aí você tem uma contradição entre o depoimento A e o depoimento B, você chama as partes ali para realizar uma cariação. Não teve essa fase dos depoimentos individuais, Dias Toffoli pula essa etapa e já marca essa acariação entre Banco Master, BRB e Banco Central. Te pergunto aí o que está por trás dessa pressa, dessa acariação em pleno recesso do Judiciário, Marcília. Boa noite. Boa noite. Difícil saber o que está por trás, afinal de contas, tudo está sob sigilo. Boa noite, Paula. Boa noite, Caute, Branca, Alexandre Garcia, toda a audiência. Prazer estar aqui com vocês. Olha, em primeiro lugar, não tem como a gente dirimir, Fala assim, a cariação serve para quê? Serve para você esclarecer dúvidas sobre a produção de provas já feita. Agora, não foi feita a produção de prova nenhuma. O Toffoli acabou de receber esse processo, o STF o processo acabou de ser remetido para o STF. Então, o Toffoli não fez nada no caso até agora. O que ele vai fazer é produzir as provas. A cariação não serve para isso. A cariação precisa ter um objeto delimitado, um objeto, uma finalidade específica, senão ela se torna uma produção aleatória, algo muito parecido com o que a gente chama de fishing expedition, que é justamente você pegar o celular de alguém e ficar caçando provas, pescando provas. Essa cariação muito provavelmente vai servir para intimidar aquelas pessoas que lá estão e para caçar provas, para pescar provas. O problema é ainda maior se a gente pensar que talvez essa pescaria não seja sobre as fraudes do Master, e sim sobre os vazamentos a respeito das relações do Alexandre de Moraes e do escritório da sua esposa com o Banco Central, com o Vorcaro e assim por diante, porque é exatamente nesse momento em que a imprensa está noticiando, estávamos aqui falando exatamente disso na capa da Oeste, é justamente no momento em que os escândalos das relações, no mínimo sombrias, vamos dizer assim, entre o Moraes e o Banco Master, é nesse momento que essa cariação aparece. Então, do ponto de vista jurídico, não faz sentido agora a cariação. Nenhum sentido. A cariação é o último passo de uma investigação e não o primeiro. E do ponto de vista político,
que me parece ser clara a razão da cariação nesse sentido. Eu temo que o Toffoli queira buscar é descobrir quem são as fontes que estão vazando isso para a imprensa, quais são as outras informações mais que podem surgir do nada numa publicação ou outra, e o que essas pessoas que vão ser ouvidas pelo Toffoli, acariadas, conhecem a respeito de outros fatos que podem surgir na mídia nos próximos dias. Então, o Toffoli, ele conhecidamente recebeu esse processo para abafá-lo e não para investigá-lo. O STF recebeu esse processo para que acontecesse com o caso Master o que aconteceu com a Lava Jato, aliás, pelas mesmas mãos do Toffoli. Agora, a gente tem ainda uma cereja do bolo, que é talvez o Toffoli ainda querendo abafar a divulgação dessas informações do Moraes com o Banco Master, que a imprensa tem conhecido aos poucos, aos bocadinhos, e sem dúvida alguma eles querem que isso deixe de acontecer, que a gente deixe de conhecer esses fatos imediatamente. Pois é, Marcília, porque essa cariação vai ser sigilosa e só será dada publicidade aquilo que o ministro Dias Toffoli quiser determinar, é isso? Ou seja, nada, né? Porque o Dias Toffoli... Ou não. Ou sabe-se lá o que mais vem, né? Enfim, ele é editado, como, aliás, eles também fizeram com a Lava Jato. Veja, a gente tem essa cariação sendo feita numa terça-feira de uma semana morta, vamos dizer assim, em que os escritórios também estão de recesso, os escritórios de advocacia, não só o judiciário. A mídia está com uma cobertura de plantão, vamos dizer assim, e os holofotes não estão todos dedicados a esse caso. E um sigilo máximo. Quer dizer, se essas pessoas não vão ser intimidadas nesse momento, bom, acho que o Toffoli vai perder uma boa chance de fazê-lo, de fazer esse movimento que, sem dúvida, se não é o desejo dele, é o desejo do Moraes, é o desejo do STF. Deixa eu dar as boas-vindas a Alexandre Garcia. Muito boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo conosco nesta sexta-feira também. Quero ouvi-lo aí sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli, que, pelo visto, atropelou aí mais um ato processual, né, marcando essa acariação em pleno recesso do judiciário. Os bastidores dão conta aí que ele está buscando, né, algum tipo de... buscar com o Banco Central alguma falha na fiscalização aí na condução do Banco Master. Esse servidor ali do Banco Central que foi chamado para participar dessa cariação, tem 30 anos aí como técnico do Banco Central e vai ser confrontado com o presidente fundador ali do Banco Master, Daniel Vorcaro, e também um diretor do BRB, Banco Estatal de Brasília. Muito boa noite. Boa noite, Paula, como se o Banco Central fosse investigado, né? Boa noite, Marcília, boa noite, Carlo. Olha, é incrível, né? Eu tenho conversado com pessoas da mesma área do Marcília, o que o Marcília está dizendo é exatamente isso, e o Procurador-Geral da República já argumentou a mesma coisa, né? Essa questão de acariação é com o delegado de polícia, presidente do inquérito, ou com o Ministério Público que está conduzindo. E é público, publicou, como diz o artigo 37 da Constituição, transparente, para a gente saber, porque tem muita coisa envolvida, tem 42 bilhões desse fundo de garantia, tem 1.600.000 pessoas envolvidas, né? A gente está cheio de suspeitas com o ministro do Supremo, com o governador de Brasília, né? Agora, parece que o suspeito é o diretor de fiscalização do Banco Central. Eu acredito que não seja nenhuma questão de racismo, né? Mas, meu Deus do céu, né? Falei hoje com um advogado que já conduziu outras liquidações de bancos e que teve um relacionamento muito grande com outros diretores de fiscalização do Banco Central. Não é o diretor sozinho, são 30, 40 pessoas que têm o acompanhamento todo da situação de um banco, né? Então, é incompreensível. Eu fico pensando, e o Marcília deixou isso no ar, né? A gente fica desconfiado que as pessoas que devem favores para o senhor Daniel Vorcaro estão preocupadas, né? Porque estão nas mãos do senhor Daniel Vorcaro. Essa aqui é a verdade verdadeira. Essa é uma questão que está em jogo aí, né? E faz parte das preocupações do ministro aposentado Celso de Mello, que escreveu no Estadão toda essa preocupação sobre ética. Ética que eu aprendi
pequenininho em casa. Né? Eu tenho dito, olha, fazer código de ética não adianta. O código de ética tem que ter entrado na cabeça do menino, da menina, porque depois é complicado. Mas vai precisar para o Supremo, né? Porque não entrou, deve ser isso. E é o que a gente tem observado, e as coisas estão muito claras, estão muito cristalinas. Qualquer pessoa que tenha mais de 2 neurônios e esteja disposta a receber os fatos como eles são, está percebendo. Não adianta tapar o sol com a peneira.